1 Reis 18, a partir do verso de número 20. Os irmãos abram e mantenham abertas as Escrituras. Então, 1 Reis 18, 20, então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhe havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue deles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Em hebraico, o Senhor é Deus significa Elias.
Esse é o significado do nome hebraico Elias. Eles disseram: Elias, Elias, o Senhor é Deus. Queridos irmãos, não há tristeza maior e não há tragédia maior do que seguir o nosso coração teimoso, obstinado e insubmisso. Não há tragédia maior do que tomar grandes decisões na vida, posicionar-se como pai, como mãe, como marido, como esposa, e no trabalho. Não há tragédia maior do que fazer conforme, de acordo com as nossas próprias ideias, seguir o nosso coração teimoso, agir, nos comportar, formatar o nosso caráter e a nossa conduta de acordo com o que nós julgamos certos, o que nós julgamos de acordo. Tudo o que fizermos, precisaremos fazer conforme, de acordo com a palavra de Deus. Porque quando fazemos de acordo com o que Deus disse, nós temos a sua presença, nós temos a sua aprovação, nós temos a sua bênção. E por isso, no final, nós temos vitória. Mas quando nós fazemos conforme as nossas próprias ideias, os nossos próprios ideais, as convicções do nosso coração, via de regra, ficamos reprovados diante de Deus, não temos sua aprovação, não contamos com sua bênção. Há pessoas, por exemplo, que fazem uma cortina de fumaça dizendo: o Senhor proverá. Tomam decisões loucas e irresponsáveis, contraem dívidas, assumem compromissos e dizem: Deus proverá. Quem disse isso foi Abraão, orientado por Deus. E Deus honrou, mas Deus não honra o que Ele não mandou fazer. E se você dá um passo supostamente de fé, na verdade um atrevimento seu, uma inconsequência sua, uma irresponsabilidade da sua alma, e depois você diz: agora Deus tem que honrar, senão Ele ficará em maus lençóis. Deus não honra o que Ele não falou, Deus não honra o que Ele não assumiu. As coisas não darão certo, e se você pensa que Deus tem obrigação de honrar o que você decide, o que você planeja, sem lhe consultar e sem estar de acordo com a direção dEle, então não pense assim, porque não acontecerá. Ouvi o testemunho de uma irmã que estava com câncer, num estado bem grave. Ela promoveu um culto da vitória, um culto de ação de graças pela vitória. Ela deu um testemunho como se já estivesse curada sem estar curada, crendo que ela seria curada, e ela quase que disse assim: agora Deus não tem saída, diante de tudo isso aqui, vai pegar mal se Deus não me curar. E Deus não a curou, e ela morreu, porque Deus não tinha dito que iria curá-la. É muito importante entender: Deus honra o que Deus fala, Deus cumpre o que Deus promete. Cuidado em tomar decisões ousadas, principalmente, e depois dizer: Deus proverá. O nosso Deus, de fato, Ele é o Deus da providência, mas nós não podemos forçá-lo a fazer o que não é sua vontade. Elias fez o que aos nossos olhos era uma loucura, era um absurdo. O que Elias fez era insano. Ele foi para uma roleta russa, se ele estivesse ali por conta própria. Mas ele não estava ali por conta própria. Ele era um homem dirigido, orientado por Deus. E tudo o que ele estava fazendo, ele estava previamente orientado, dirigido por Deus. Por isso ele ousou, ele teve a coragem, a ousadia de partir para um confronto entre ele, o único profeta do Deus Altíssimo, os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá, que era a esposa, não é, suposta esposa de Baal. Um confronto, e esse confronto foi necessário. Por quê? Porque o povo de Deus perdera a certeza.
O povo de Deus perder a convicção, o povo de Deus perder a segurança de que só Jeová, o grande eu sou, Yahvé, é Deus, só o Senhor é Deus. Eles haviam perdido essa certeza, dúvidas, insegurança, admitiam a divindade de Baal e de outros supostos deuses. Eles não estavam se calcando na revelação de que só o Senhor é Deus, Criador e Redentor. E quando Elias diz para eles: até quando titubeareis, ficareis em cima do muro, incertos? O Senhor é Deus, siga. Baal é Deus, siga. É Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo? Siga. É o mundo que você quer? Vá para o mundo. Você tem que tomar uma decisão. Sai de cima do muro. Chega de dúvida, de incerteza, de ficar titubeando, hesitando. É aqui, é ali. Uma hora no mundo, uma hora com Deus. Uma hora consagrado, outra hora fazendo coisas que desagradam a Deus. Dividido, coração dividido. É uma questão de certeza, de convicção, de assumir uma postura. Eu sou servo de Deus. E é isso que Elias está dizendo. Até quando? Até quando vocês vão ficar assim? Nesse vai e vem. E o povo não respondeu nada. Esse silêncio do povo, o povo, porém, não lhe respondeu nada, revelava toda a insegurança, toda a dúvida e toda a incerteza. Perderam a certeza de que só o Senhor é Deus. E quando se perde essa certeza, você fica dividido. Se você perdeu a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o teu Senhor, o teu Deus, o teu Rei, a quem você deve seguir com fidelidade, então o mundo continuará te atraindo. A promiscuidade, os prazeres do mundo, não é? As desonestidades, as mentiras. Você será uma pessoa dividida. Ora você gosta de vir para o culto, ora você gosta de ir para shows, para eventos, ora você gosta de se santificar, outra hora gosta de ficar bebendo, como uma pessoa que não é de Deus, mundana, em ambientes que não agradam a Deus, vivendo de um modo que Deus reprova. Chegou a hora de tomar uma definição na vida. Não querem Jesus? Pernas para que te quero. E é assim que Ele quer. Por quê? Porque Ele estava sendo seguido por uma multidão de 15 mil pessoas e Ele as confrontou. Ele confrontou a multidão. Ele confrontou aquelas pessoas. E quando elas foram embora, ficaram os 12. E Ele se dirigiu aos 12 e perguntou: quereis vós também ir embora? A porta está aberta. O sinal está verde. E Pedro disse: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida. Ele não implorou: fiquem comigo, não me abandonem, não me deixem. Ele começaria do zero, mas Ele quer seguidores fiéis, comprometidos, que saibam quem Ele é e lhe deem a honra e a glória devidas. É o Senhor, Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, segui-o. Mas aquele povo, meus irmãos, estava incerto e inseguro. Elias então partiu para um confronto. Ele fez a proposta daqueles 850 se reunirem, invocarem Baal, pegarem um novilho, parti-los em pedaços, armar o altar, o fogo, a lenha, mas não atear o fogo. E ele faria o mesmo. O desafio é: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Eles disseram: vai ser tranquilo para Baal. Baal vai lhe dar de 10-0. Ele é o Deus do trovão, Ele é o Deus do raio, Ele é o Deus da tempestade, Ele é o Deus da chuva. Então vai ser, não é, uma vitória daquelas, né, que só grandes times conseguem. Aí o que ele fez? Ele propôs aquele desafio: o Deus que responder com fogo. Elias, meus irmãos, sabia que só o Senhor é Deus. Desde criança lhe chamavam Elias, Elias. E Elias em hebraico é só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele sabia disso. E ele sabia que não existiam falsos deuses. E ele começa a debochar. Ele foi debochado, ele foi sarcástico, ele foi irônico, ele realmente caçoou, ele desprezou e menosprezou, porque eles não eram Deus. Queridos irmãos,
o texto é muito grande e eu vou para o pedido de Elias. E eu peço que os irmãos foquem no versículo 36 comigo. Verso 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, lá 450 profetas sangrando, aqueles rituais frenéticos, pulando, gritando, em êxtase, em delírio, todos retalhados, banhados em sangue. Baal estava dormindo, quem sabe eu tinha ido ao banheiro, foi viajar, Baal não ouviu. Então, Elias faz a seguinte oração. Observem, você para orar não precisa gritar, não precisa pular, não precisa ficar fazendo vãs repetições, você não precisa fazer rituais, você não precisa fazer nenhum tipo de acrobacia, nada disso. Simples, direto, objetivo, com o Deus vivo e verdadeiro. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou. Qual foi o clamor? Ó Senhor, quem é o grande eu sou? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Israel. O grande eu sou que se revelou assim para Moisés era o Deus dos patriarcas. Ele identifica quem é o grande eu sou. Yahvé, Jeová, não é? O grande eu sou. Ele diz, o primeiro pedido, seja manifestado hoje, o quê? Que tu és Deus em Israel, seja manifestado, que se torne público, notório, claro, nítido como a luz, que não restem sombras de dúvidas, que fique bem claro, esclarecido e comprovado, manifestado, visível, concreto, para todo mundo ver, hoje, que tu és Deus em Israel, que Israel tem Deus, que o Deus de Israel é o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, e que essa introdução de Baal e de outros supostos deuses são as intromissões do pecado, da rebelião do coração do homem, porque as obras da carne, feitiçaria, as obras da carne, idolatria, nossa natureza pecaminosa é idólatra, é feiticeira, tem prazer com o ocultismo, com o contato com o mundo espiritual das trevas. As pessoas sentem atração pelo contato com os demônios, embora muitos não saibam que se tratam de demônios, mas com o misticismo, que seja manifestado, notório e público, que tu és Deus em Israel, tu és o Deus de Israel, o Senhor formou ao escolher Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor os levou para o Egito para serem uma grande nação, o Senhor os tirou de lá e lhes deu uma terra que emana leite e mel. O Senhor é Deus, o Deus de Israel é o Senhor. O segundo pedido, que seja manifestado hoje que eu sou teu servo, eu não sou o perturbador de Israel, eu não sou o intruso, não sou eu a causa dos problemas, dos conflitos, desta miséria que a seca, a desgraça que toda aquela seca, a fome, a morte, de tanta gente, tanto sofrimento, eu não sou a razão disso aí, porque o profeta não tem honra na sua casa. Jesus disse isso, ele é respeitado fora de casa, muitas vezes na sua própria igreja, na sua própria casa, na sua própria família, o profeta não é respeitado, o servo de Deus, aquele que é o pregador da palavra, não é? Hoje nós não ouvimos a voz direta de Deus, por isso eu não posso dizer assim diz o Senhor, mas a voz de Deus está registrada nas Escrituras e com base na exposição das Escrituras é possível dizer o Senhor te fala, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Que fique manifestado hoje, diante de todo mundo, que eu não sou o perturbador, a causa desses transtornos, mas é Acabe, é a sua mulher maligna e é o coração desobediente desta nação. Em terceiro lugar, que fique manifestado hoje, que tenho feito todas essas coisas. Esse confronto aqui,
Isso aqui não é elucubração minha, não é devaneio meu, não é loucura minha, não é uma ousadia da carne. Eu não inventei isso. Eu não chamei esse pessoal para subir no ringue, para que nós nos enfrentássemos num confronto como esse, perigoso, arriscado. Seria uma loucura alguém promover, Elias promover aquilo, na esperança e na expectativa de quem sabe que Deus respondesse. Ele está deixando claro: tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra, conforme, de acordo com a tua palavra. Não podemos tomar grandes decisões sem orar, pedir: Deus, põe no meu coração, me faz saber o que tu queres, me orienta, para que, orientado por ti, façamos. Irmãos, tudo tem que ser assim. Partimos para a construção do CAC. Os irmãos lembram? Talvez uma loucura. Talvez levaríamos quantos anos para começar? Quantas igrejas passam tantos anos para construir? E o Senhor em 4 anos nos deu, construído e equipado. Sabe por quê? Porque teve muita oração antes. E nós não fizemos aquilo baseado em nós mesmos. Foi oração. Quando voltei de Portugal para reassumir o pastorado, pai, qual é o desafio? Nós temos 2 terrenos lá no Tarumã. Não tem casa de recuperação para mulheres de rua. E eu comecei a orar, procurei todas as instituições, procurei casais, procurei pessoas, todas as ajudas em todos os lugares, para que nós fizéssemos ali um centro de recuperação para mulheres. Todas as portas fecharam. O Senhor não quer isso, então. Oramos por uma outra vertente, que eu não vou falar agora, eu vou falar lá na frente quando acabar essa. Aí, também não era essa. Aí, vamos concluir o CAC. Aquilo que era o projeto anterior. E Deus está abençoando, irmãos. Porque tudo tem que ser feito com oração. Você tem que orar, jejuar. Irmãos, antes de falar com a minha esposa, que Deus havia colocado no meu coração, nós irmos para Portugal, muito tempo de oração. Antes de nós, como família, dizer à igreja, vamos para Portugal, muito tempo de oração, para Deus confirmar no coração, para ter certeza que era Deus que estava mandando ir. E o Deus que mandou ir foi conosco, lá nos abençoou, e Ele mandou voltar. Então tudo tem que ser feito com muita oração. Mas se você não ora, se você não faz conforme a palavra, Elias está dizendo: Senhor, que fique claro que eu não estou fazendo isso por conta própria. Tenho feito todas essas coisas conforme tua palavra, tua orientação, tua direção. Então, ele está te pedindo: honra o que tu me orientastes, me dê a vitória naquilo que me dirigistes. Por isso, o atrevimento da fé é maravilhoso, o passo de fé. Mas fé não é passo no escuro. Fé é: Senhor, eu farei o que o Senhor está me orientando. E eu creio que o Senhor está me orientando e que o Senhor honrará a orientação que o Senhor me deu. Então as coisas terão a bênção e a aprovação de Deus. Por isso nós não podemos, o jovem não pode tomar a decisão de casar, não pode tomar a decisão de uma profissão, não pode um homem de família tomar a decisão de largar seu emprego. Um irmão me disse, pedindo ajuda, precisando de ajuda, estava numa situação terrível, porque ele tinha certeza que devia trocar de emprego e que seria convidado. E antes de orar e tudo, ele tomou a decisão, pediu demissão. O outro emprego não veio. E ele se expôs a família a uma situação terrível, a ponto de voltarem a morar na casa da sogra. Já imaginou, né? Na casa da sogra. E ele voltou para lá, e o que aconteceu? Problema atrás de problema. A família toda desajustada. Decisões erradas de um líder, efeito cascata sobre
aqueles que estão debaixo da sua liderança. A sua esposa e os seus filhos vão sofrer pelas decisões que você toma. Você como líder do lar, a mulher toma decisões, não consulta o esposo, vai ter problemas, não consulta a Deus, vai ter problemas porque Deus ensinou a submissão. Irmãos, os mandamentos de Deus são claros. Quando você diz, Senhor, que fique claro hoje, que tudo que eu fiz foi em submissão à Tua palavra, sob Tua direção, sob Tua orientação, então tem a bênção de Deus, tem a aprovação de Deus. Elias pede em quarto lugar, responde-me, ó Senhor, responde-me, para quê? Com dois propósitos. Primeiro, para que este povo, ele não disse, o teu povo, porque aquele povo não dizia, só o Senhor é Deus, meu Deus. E quando é assim, não é o povo de Deus, é este povo. Elias diz para que este povo, que se dizia teu, que se chamava pelo teu nome, reconheça que tu, ó Jeová, Yahvé, ó tu, grande eu sou, és Deus, só tu és Deus, não há outro, para que percam, para que deixem a dúvida, a insegurança, a incerteza, porque Elias perguntou, se Baal é Deus, siga, se o Senhor é Deus, siga, e o povo não respondeu nada, porque o povo havia perdido a convicção, a certeza, e por isso Elias pede para que este povo saiba, reconheça, admita que só o Senhor é Deus. Em segundo lugar, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que fizestes voltar o seu coração para ti. Que coisa linda! Aquela seca que trouxe miséria, fome e sofrimento, foi o meio, o método que Deus encontrou de fazer o coração daquele povo voltar para Deus. O coração daquele povo estava longe de Deus. Um coração frio, apático, um coração que desprezava a Deus, um coração rebelde e idólatra. E Deus disse, eu quero o coração desse povo de volta. Que Deus misericordioso. E tem gente que diz que o Deus e Pai de Jesus Cristo não pode ser o Deus do Velho Testamento, porque é o Deus da ira. Quanta misericórdia, irmãos! Quanta misericórdia esse Deus demonstra, que Deus está fazendo tudo isso. Fizestes voltar, é o significado da palavra conversão, fazer voltar, para que este povo se converta, fazer o coração voltar para ti. Deus pesa a mão. As pessoas não gostam de ouvir isso. Deus manda sofrimentos. Deus permite abalos na nossa vida, decepções e algumas tristezas agudas que doem muito. Por quê? Porque a gente não quer ouvir a voz dele, não quer obedecer. Então, Deus faz o seu coração, você vai voltar para mim, você está longe de mim, desinteressado, apático, frio, mas o seu coração vai voltar para mim. E o que Deus fez foi com esse propósito. Por isso, quando Elias acaba de dizer isso, caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra e ainda secou a água que estava na cova. E quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, Elias, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ficou claro quem era o Deus vivo e verdadeiro. Queridos irmãos, está na hora de você compreender quem é o Deus vivo e verdadeiro. Quem é o seu filho, o seu mediador, aquele a quem você seguirá. Está claro. Agora, se você está titubeando, hesitando a vida inteira, tem gente que passa um tempo consagrado, nossa, ora, manhã, tarde e noite,
Agora, com essa mania de calça rasgada, a gente até pensa, quando é nos joelhos, né? Puxa, é oração. Mas não, é uma moda estranha, né? De usar roupa rasgada. No passado, isso era coisa de quem não tinha roupa, né? Dinheiro. Hoje é moda. Pois é, tem tanta gente, irmãos, tanta gente na igreja, aqui ouvindo a palavra. Onde esteve ontem à noite? O que estava fazendo? Com quem estava? Quais são os ambientes que nós frequentamos? Quais são as convicções que nós defendemos? É Jesus Cristo? É o Filho de Deus? Então siga. Pare de titubear, de hesitar. Saia de cima do muro. É Jesus? Então siga o Filho de Deus. Não é? Então vá seguir seu rumo. Mas não fique titubeando. Não fique hesitando. Ele é o Filho de Deus, o caminho para o céu é Ele é a porta estreita, Ele é o caminho estreito, nunca foi fácil, Ele nunca prometeu facilidades para quem quisesse segui-lo, Ele prometeu uma cruz, tome a cruz e me siga. É hora, irmãos, de posicionamento, de definição, é isso que Ele quer, e aqui eu termino dizendo, que oração, precisou se retalhar, precisou se cortar, precisou pular, precisou gritar, precisou usar de vãs repetições, entrar em transe, em êxtase, precisou. Foi uma oração simples, direta, para a glória de Deus. O tempo todo, que fique claro que o Senhor é Deus, que eu sou teu servo, que eu estou aqui sob tua direção, que só não há outro, és tu, e que tudo o que está acontecendo de ruim para eles foi o método disciplinar por ti escolhido para trazer o coração de volta. Então, se você é do Senhor e o teu coração está longe, Ele vai trazer você de volta. Ah, seria tão bom que Ele trouxesse o seu coração de volta pela palavra, pela oração. Que não precisasse Deus mandar uma seca, para a gente passar fome, sede e ver as coisas dando tudo errado na vida. Será que é preciso Deus fazer assim para que o nosso coração volte para Ele? Se for, Ele fará, porque Ele nos ama. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. E Deus disciplina a todos quantos amam. É o que Ele diz em sua palavra. Eu peço a Deus que você tome uma decisão de seguir a Cristo e de fazer conforme. É uma loucura o que eu vou fazer, mas Deus pôs no meu coração. Se Deus colocou no seu coração, creia. Creia. Dê o passo de fé. Ele vai honrar. Existem histórias maravilhosas de passos de fé, coisas tremendas, loucuras do ponto de vista humano. É loucura. Antes de acontecer, eu imagino, o pessoal coçou a cabeça e disse, rapaz, esse Elias é maluco. Ele contra 850. Que desafio, que coisa terrível. Ele é louco. Mas ele era uma loucura de Deus. Porque Paulo disse, se nós perdemos o juízo, é por vossa causa. Né? E se conservamos o juízo, é por causa de Deus. Então, muitas vezes, né, Deus põe o que aos olhos dos homens é uma loucura. Mas quando Deus dá certeza, você pode ir em frente, porque Ele vai honrar. Aí Ele vai prover, Ele vai abrir portas. Quando os inimigos se levantarem, eles serão vencidos, eles serão derrotados, porque foi o Senhor quem disse, eu estou contigo, tu estás obedecendo o que eu te falei, e Deus nunca desonrou a sua palavra. Toda a direção de Deus, ela vingará, porque só o Senhor é Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor nesse momento.